Agora a gente fala de educação. No início deste mês, a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, divulgou um edital que prevê mudanças no atual modelo de estágio supervisionado dos cursos de licenciatura das instituições de ensino públicas e privadas. Essa medida motivou um manifesto de entidades acadêmicas do país que acreditam que ela coloca em ameaça a autonomia das universidades no momento de elaborarem os programas político-pedagógicos. Nós recebemos aqui no estúdio a professora Maria José Fernandes, que é chefe do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, para entender melhor o contexto desse embate. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Liri. Professora, as entidades que se manifestam contrárias, alegam que essa mudança no programa se alinha à atual política de formação docente do MEC e também à nova Base Nacional Comum Curricular. O que isso significa, professora? O que essas mudanças querem dizer? Bem, nós temos uma política nacional que foi lançada pelo atual governo em relação à formação de professores, que destoa muito daquilo que se esperava em termos de políticas. Uma vez que essas políticas, elas desconsideram a relação que vinha sendo estabelecida entre as entidades ligadas à educação, as entidades científicas, e o Ministério da Educação e a Diretoria de Educação Básica da CAPES. No caso específico do programa Residência Pedagógica, nós temos um dos objetivos do programa, que é o que mais motivou esse manifesto, que diz que o programa ele visa adequar os currículos e os projetos das instituições de formação de professores à base curricular nacional comum. E isso é um problema bastante sério, porque interfere diretamente na organização dos cursos, dos diferentes cursos, e também nos leva a uma inversão do próprio processo formativo, uma vez que não é aquilo que se ensina na educação básica que vai determinar o que obrigatoriamente tem que ser ensinado no ensino superior. São etapas de formação bastante diferentes, e que, portanto, têm objetivos diversos. Então, as entidades, elas se manifestam principalmente contra esse quarto objetivo, porque os demais, por exemplo, são elementos que nós sempre defendemos: a aproximação da escola com a universidade, que a escola seja parceira e atue na coformação desses estudantes, mas ao colocar diretamente essa relação entre a base e a formação, isso é visto como uma interferência direta no MEC, na organização dos cursos. Na perda de autonomia, Como que funciona hoje essa autonomia das universidades durante o processo de definição de como será a formação docente? Sim, essa autonomia ela é sempre uma autonomia relativa. Porque os cursos eles podem definir, por exemplo, o seu modelo teórico, o seu modelo de organização. Os cursos eles podem decidir quais disciplinas terão, mas os cursos não podem fazer isso de forma alheia às diretrizes nacionais para a formação de professores. Então, nós temos uma diretriz que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação há bem pouco tempo, que ainda nós estamos, por exemplo, com os cursos ainda em processo de implantação dessas diretrizes. E pelas diretrizes, por exemplo, nós temos 400 horas de estágio. O programa Residência Pedagógica trata de 440 horas de estágio, definindo quantas horas são, por exemplo, para observação, para docência. Então, isso é uma clara interferência na organização dos cursos. Então, os cursos não fazem o que eles querem. Nós já temos uma diretriz. O que nós queremos é que essas diretrizes elas sejam de fato seguidas. E essa semana, professora, você participou de algumas reuniões, representando a Unesp, Qual que é o posicionamento da universidade nesse sentido? Sim, essa semana nós tivemos uma primeira reunião que foi chamada pela Pró-Reitoria de Graduação para discutir tanto o edital do PIBID como o edital da residência. E nesta reunião, então, estavam presentes todos aqueles que estão diretamente relacionados aos cursos de formação de professores. Nessa situação, então, ficou decidido que a Unesp irá participar dos dois editais.
né? Então, mesmo com críticas, né, haverá participação da universidade. Porque também há toda uma questão, que é a própria questão da permanência estudantil, a questão das bolsas. Mas os cursos agora estão numa outra etapa, que é de consulta e organização dos conselhos para ver até as questões de viabilização dessas propostas para serem encaminhadas para os 2 editais, né? Porque nós precisamos ter, por exemplo, um número mínimo de estudantes, né, de 24 licenciandos, tanto para a participação do residência como do PIBID. E em alguns casos nós não temos um número de alunos suficientes para a composição desses projetos. Então agora é essa etapa em que nós estamos. Tá certo então, professora. Eu agradeço mais uma vez a sua participação para esclarecer todas essas questões hoje aqui para a gente. Sim, e fico sempre à disposição. Muito obrigada.